Olá, turma. Boa tarde a todos vocês. Eu sou a professora Cirle e irei acompanhá-los a partir de agora, tá? Hoje o nosso assunto é sobre geocentrismo e heliocentrismo. Continuando um pouquinho do que vocês viram na última aula. O nosso universo, ele é imenso, tá? Na verdade, nós não conhecemos todo ele ainda. Nós conhecemos apenas um pequeno pontinho. Nós sabemos que ele surgiu a partir de uma grande explosão, que foi o Big Bang, que deu origem exatamente a tudo que existe. Então, no nosso universo, nós temos galáxias, nós temos planetas, nós temos estrelas e muitos outros corpos celestes. Então, o nosso sistema solar, que é esse que está aqui em cima, tá? Ele é formado exatamente porque ele se chama sistema solar, porque a nossa estrela principal, a nossa estrela central é o Sol. E nós temos aí 8 planetas girando ao redor deste Sol, recebendo dele luz e calor. Cada planeta está a uma distância considerável, na ordem de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os 4 primeiros planetas, como vocês sabem, são chamados de planetas telúricos. Planetas esses que são planetas rochosos, com uma concentração muito grande de solo e minerais. Já os 4 últimos planetas são chamados de planetas gasosos, são até os maiores, tá, em comparação com os demais. Por que chamado de planetas gasosos? Porque a concentração de gases faz com que eles fiquem ainda maiores do que realmente é. Tá? Então, mas vamos pensar assim, hoje nós sabemos que o nosso sistema solar ele tem essa estrutura. Será que sempre foi assim? Será que os cientistas realmente acreditavam ser sempre desse jeito? Na verdade, não. Tá? Então, na Grécia Antiga, muitas teorias aconteceram, tá? Muitas informações vieram para ter esse modelo que nós conhecemos hoje. Tá? Vou começar falando um pouquinho sobre o geocentrismo e o heliocentrismo. Antes de tudo, o que é o geocentrismo? Significava uma teoria que dizia que a Terra era o centro do universo. Imaginem vocês, os nossos cientistas, eles não conheciam muita coisa, tá? Eles olhavam para o céu, tinham curiosidades, viam que as estrelas estavam ali, né? Mas conhecer realmente as informações que nós temos hoje era bem difícil. Então, a primeira teoria a surgir foi chamada de geocentrismo, que dizia que a Terra era o centro do universo. Depois dela, veio, então, depois de muitos anos, veio o heliocentrismo, onde o Sol era o centro do universo. Tá? Então, para se chegar nessas teorias, para se chegar na primeira teoria mesmo de geocentrismo, nós tivemos a ajuda de grandes cientistas, grandes astrônomos, grandes matemáticos físicos. Tá? Então, nós tivemos Platão como uma das contribuições para as nossas teorias. Nós tivemos também Pitágoras, tá? Um grande matemático também. Nós tivemos Aristóteles e muitos outros. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre Aristóteles. Aristóteles ele trouxe, tá, o conhecimento de que as estrelas eram fixas. Para início de conversa, nem todos os planetas que nós conhecemos hoje, que nós sabemos que compõem o nosso sistema solar, naquela época não existia. Então, no nosso passado, tá? Eram poucos os planetas, eles conheciam Saturno, conheciam Vênus, conheciam Mercúrio, Marte, Júpiter e a nossa Terra, é lógico, tá? Então, eles sabiam que nós tínhamos uma Lua, que é um satélite natural, eles sabiam que tinha o Sol, né? Tanto que no passado mesmo, as pessoas achavam que todas as vezes que nascia um sol, era um sol diferente. Depois que eles entenderam que não, que o sol ele dava um giro. E aí, na verdade, não é nem ele que dá o giro. Quem dá o giro somos nós, né? Hoje a gente sabe disso, mas no passado não era assim, tá? Então, Aristóteles acreditou que as esferas, as estrelas conhecidas, os planetas conhecidos, eles eram fixos. Então, essa foi a ideia de Aristóteles. Ele iniciou com essa ideia. Depois, ao longo do tempo, veio aí um cientista chamado Ptolomeu, tá? Cláudio Ptolomeu, foi ele que criou, tá, a teoria do geocentrismo. Ele era uma pessoa, vamos dizer assim, considerada tão esperta, tá,
que ele desenvolveu esse modelo e para consolidar ele e para que as pessoas acreditassem nele, e olha que acreditaram, passou 14 séculos para alguém contestar a ideia de Ptolomeu. Imagina isso, 14 séculos. Então, assim, Ptolomeu, na cabeça dele, tá? A nossa Terra era que ficava no centro do universo e todos os outros planetas, inclusive o Sol, giravam ao redor dela. Só que olha o que Ptolomeu fez. Ele criou um livro, tá? E neste livro, ele descreveu exatamente essa teoria. Porque no passado, quando os cientistas eles queriam que alguém acreditasse nas ideias deles, eles publicavam livros, publicavam textos, e com essas publicações, as pessoas começavam a ler e entender. Só que Ptolomeu ele foi tão esperto que ele colocou passagens bíblicas, isso mesmo, passagens bíblicas no seu livro ao longo da sua teoria, né? Ele foi acrescentando informações bíblicas. Lógico, na época de Ptolomeu, a igreja era que comandava tudo. Então é lógico que a igreja acreditou em Ptolomeu e defendeu com unhas e dentes, tá? Essa ideia dele, tanto que passou 14 séculos. Lógico que não ficou só aí não, tá, gente? Depois de muito tempo, veio então mais um contribuinte, vamos dizer assim, para as nossas teorias, tá? Veio Nicolau Copérnico, tá? Nicolau Copérnico, ele determinou uma nova teoria chamada de heliocentrismo, onde não é a Terra que é o centro do universo, na verdade é o Sol que é o centro do universo. E também falou que tinham órbitas circulares. O centro do universo é perto do Sol. Ele ainda dizia isso. Só que, gente, naquela época, a igreja não aceitava ser contestada, tá? Eles faziam reuniões, eles se reuniam e determinavam se aquilo ali realmente estava certo ou não, se aquilo ali estava realmente de acordo com as diretrizes da igreja naquela época. Se estava, eles aceitavam. Se não estava, você tinha que esquecer a sua ideia. Caso contrário, você era jogado na fogueira. Você era condenado. E foi exatamente isso que aconteceu com Galileu Galilei. Galileu Galilei foi uma das primeiras pessoas a construir um telescópio, tá? Isso mesmo, para começar a observar, né, a olhar exatamente o universo, olhar as estrelas, olhar exatamente o que tem lá em cima. Então ele usava lá aquele telescópio, aquele objeto, para observar, tá? Ele também, né, junto com as informações de Nicolau Copérnico, ele realmente bateu o martelo e disse, não, é realmente o heliocentrismo. Tudo leva a crer que não é a Terra o centro do universo, mas na verdade é o Sol o centro do universo. E aí, infelizmente, Galileu Galilei, ele foi condenado pela igreja. Eles disseram para ele que ou ele abria mão dessa teoria ou ele ia para a fogueira. Lógico que ele fez isso, né? Ele simplesmente ficou caladinho, tá? E não falou mais nada. Aquele material que ele tinha publicado nos jornais da época tiveram que ser guardados, arquivados. Mas não ficou por aí. Por debaixo dos panos, os outros cientistas foram em busca de provas para ajudar Galileu Galilei, tá? Hoje ele é considerado o pai da ciência moderna pelas grandes coisas que ele fez em nome da ciência para ela, vamos dizer assim, melhorar a cada ano que passa. E aí, aqui eu trouxe para vocês uma imagem, tá? Feita exatamente por essa luneta. Essa luneta aqui, tá? É mais ou menos uma réplica da luneta que Galileu Galilei construiu, tá? E era assim que ele conseguia observar, tá? As imagens dos outros, dos outros planetas, dos outros astros, tá? Então, é lógico que depois de muito tempo houve um aperfeiçoamento da luneta inicial de Galileu Galilei, tá? Tanto que hoje nós temos aí muitos telescópios melhorados, tá? Mas tudo graças a exatamente esse homem. Então, assim, teve uma evolução antes do telescópio e o que ele é hoje. Antes, você simplesmente somente olhava para o céu, tentava
ver um pouquinho das estrelas, né? Você tinha um direcionamento ali, determinada estrela, tudo isso, mas olhar mesmo, ver a superfície, entre outras coisas, só foi possível ver realmente o solo lunar com a luneta, com os telescópios em si, né? Então, foi uma evolução para a ciência, tá? E aí, assim, lembra daquela historinha, então, do nosso querido Galileu Galilei, né, do nosso Nicolau Copérnico? Então, chegou um outro cientista, Isaac Newton, tá? E ele realmente acreditou naquelas teorias. Todos os cálculos que ele fez levavam a crer realmente que a teoria do heliocentrismo estava certa. E aí, é lógico, tá? Ele adotou o heliocentrismo e ele criou novas teorias. Uma das teorias principais dele aí foi a lei da gravitação universal, que significa a atração que existe entre os corpos celestes. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Nenhuma das duas teorias estão certas. Por quê? Porque o nosso Sol não é o centro do universo. Na verdade, nós temos muito além do Sol. Nós somos apenas um pequeno grãozinho, uma pequena pontinha na frente do universo imenso. Para vocês terem ideia, o nosso Sol, ele é uma estrela, vamos dizer assim, anã na frente de outras. Então, gente, eu gostaria de agradecer a vocês pela nossa aula, tá? A gente encerra por aqui. Leiam os textos, façam atividades. Até a próxima aula, tudo bem? Tchau!